Enquanto vai falando, a gente vai se apresentando. O João Gomes, ele é aluno da licenciatura. A Janine era professora do conservatório e da escola da Fiocruz. Foi nossa aluna aqui, né? Ela fez mestrado. E eu sou até uma professora. Nós temos mais uma pessoa do grupo, mais duas pessoas, uma da graduação e uma aluna do ensino médio PIBIC. Só que ela achou que era no IPUB, onde a gente trabalha, né? Instituto de Psiquiatria, então ela não vai poder vir. Ela estava indo pelo vício de... mas tudo bem. Então, a gente vai falar do nosso trabalho, que é um trabalho de pesquisa no Instituto de Psiquiatria, que é um trabalho que a gente já faz há alguns anos, né? Então, desde 2009 eu estou pesquisando o mesmo grupo, né? E eles estão comigo já há algum tempo, né? Uns anos. E a gente vai mudando, na verdade, a temática, né? Então, o mesmo grupo, mas, na verdade, a gente vai ter questões diferentes a cada pesquisa. E a gente está trabalhando agora com a questão símbolo e o processo de criação. Então, trata-se de um grupo de pessoas em sofrimento psíquico, né? Que é um nome que a gente prefere do que o nome de doença mental, de transtorno mental, né? É uma condição humana, né? O sofrimento é realmente um imenso sofrimento. E é isso aí. Então, a gente tem que ser no microfone? Tem que ser, porque ela gravou. Então, a gente trabalha com o conceito da educação musical na diversidade, e ela parte do pressuposto de que o ser humano possui uma natureza complexa, que se manifesta de diferentes maneiras, incluindo o sofrimento psíquico, a deficiência sensorial, física e intelectual. A diversidade humana também inclui outras diferenças, tais como diferenças religiosas, culturais, de gênero, étnicas, sexuais, econômicas, que podem levar o indivíduo com ou sem necessidade especial à situação de vulnerabilidade ou risco social. Cabe ao educador trabalhar a partir da escuta do grupo, buscando desenvolver o respeito e a valorização das diferenças. O que é essa definição de educação na diversidade diferente da educação inclusiva? Porque a gente não coloca a pessoa com algum tipo de diagnóstico como a pessoa a ser incluída. A gente parte do princípio das diferenças humanas. E muitas vezes, numa sala de aula, o maior desafio do professor não é nem com as pessoas que têm algum tipo de deficiência, e sim com outras questões que estão aí no mundo contemporâneo, na nossa vida. Então, quando a gente começa a trabalhar com a diversidade, né, o que aquele alunado tem ali que você precisa conhecer? Você começa a trabalhar com uma outra perspectiva. Né? Então, no caso das pessoas em sofrimento psíquico, talvez seja o grupo que mais fora, excluído ficou de qualquer sistema. Né? Então, assim, a gente tem que partir a gente acredita que para você trabalhar com eles, a gente tem que entender quem eles são, como é que eles funcionam. Né? E daí, a gente está embarcando agora nessa nova pesquisa sobre o mundo simbólico. Né? Que eles falam muito através de uma linguagem simbólica. Então, como a Thelma falou, aí a gente ressalta a importância da escuta, né? Que é a escuta, olhar atento do professor, né? Então, é o professor que está disposto a olhar para o seu aluno, né? E a escutar o seu aluno e a escutar as questões e as necessidades que aquele aluno tem, sejam elas permanentes ou passageiras, né? E Paulo Freire já ressaltava a importância da escuta, né? Aceitar e respeitar a diferença é uma dessas virtudes, sem o que a escuta não se pode dar. Se discrimina um menino ou menina pobre, a menina ou menino negro, o menino índio, a menina rica, se discrimina a mulher, a camponesa, a operária, não posso evidentemente escutá-las. E se não os escuto, não posso falar com elas, mas a elas, de cima para baixo. Sobretudo, me proíbo a entendê-las,
Se me sinto superior ao diferente, não importa quem seja, recuso escutá-lo ou escutá-lo. Se a estrutura do meu pensamento é a única certa, irrepreensível, não posso escutar quem pensa e elabora seu discurso de outra maneira que não a minha. Aqui a gente vai falar um pouquinho, então, do grupo, né? Então, é um grupo que existe desde 2009, né? E as primeiras atividades, não sei se a gente pode chamar, foram entrevistas, né? Antes de começar a pesquisa, antes de começar a trabalhar com eles, pesquisar, a gente resolveu fazer uma entrevista. Tipo, qual a experiência de música que vocês têm, como é que vocês aprendem, como é... E assim, foi bastante marcante o fato de eles falarem assim, eu nunca consegui ir para uma escola de música, o professor não me entendia, entendeu? Não dava certo, então eles nunca se encaixaram e eles aprendiam música por conta própria, né? Eram autodidatas. E assim, e é muito interessante ver a cultura que eles têm. Por exemplo, música, programas de rádio que passam na madrugada, esses programas maravilhosos que eles assistem, até por dificuldade de dormir. Então eles compartilham na aula toda uma riqueza de conhecimento musical, de experiências na própria comunidade, em fazer o instrumento, que assim é bastante rico. E aí a ideia, então, já que eles tinham tanta dificuldade de frequentar uma escola, era fazer as aulas numa escola de música, né? Até porque nessa escola eles não seriam pacientes psiquiátricos, eles seriam alunos, né? E aí a gente já pode ir para os processos, porque as tomadas de decisão, a escolha dos temas, o que acontece durante o processo de aulas, todas essas decisões são tomadas em grupo, né? Peraí, João, voltando um pouquinho. É só completar o processo, né? Então, geralmente, no início do semestre, a gente conversa, né? E esses temas vão surgindo. E como a gente vai trabalhar esses temas também são coisas que vão aparecendo ali. Então, poesia, música, o repertório, né? Geral, sempre, mas a gente vai fazer uma paródia, poesia, cenas teatrais, e aí vão aparecendo as ideias todas. Como é que está falando do símbolo, eu queria dar um exemplo da flor de lótus, que inclusive é o processo da aluna, né, que a gente vai estar relatando. A gente trabalhou com o símbolo da flor de lótus, a gente levou a flor de lótus, falou o que é a flor de lótus, que ela nasce no lodo, que ela passa pela água, que ela passa pelo ar, que ela vai em direção ao sol. E aí a gente fez uma pergunta ao grupo, o que isso tem a ver com o sofrimento psíquico, né? Como é que vocês veem alguma relação? Então isso é uma forma de exemplificar como é que a gente trabalha. Então a partir dessa discussão, aí surgiu várias ideias, a gente partiu para a música. E aí eles trouxeram a ideia da música que é a cara feia. Ou seja, é a cara feia que as pessoas fazem para a pessoa que tem o sofrimento psíquico, né? E aí a gente fez uma música, fez uma apresentação, só para dar um exemplo. Agora o João vai falar. Falando um pouco dessa esquete, a gente fez uma espécie de esquete. Então a gente tinha esse símbolo, a flor de lótus, e aí tem uma aluna nossa, em especial, queria até trazer aqui, ela, antes da gente fechar a ideia, né, porque a gente faz, né, a gente fala sobre tudo que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, a gente esquematiza o roteiro para seguir adiante. E antes disso, ela relatava as situações dela, o sofrimento na vida dela, não só o psíquico, né, mas o sofrimento da vida. Ela, posso falar isso? Sim, ela tinha um esposo que agredia ela, enfim, era uma coisa assim bem séria, bem sinistra, né? E aí ela vinha falando isso, e quando veio de novo o símbolo da flor de lótus, deu-se a ideia, já que ela envolvida com dança também, dela se expressar de uma forma. Então vieram as ideias, né? Ela ficou debaixo da terra, né? A gente fez lá um cenário para ela, que foi um tecido, e ela vinha,
fazendo a evolução dela enquanto a gente fazia 2 textos. Um era Desapropriação do Ser, que é nosso texto, né? Tem um antes da Cecília Meirelles, né? Retratos, e depois tinha ela dançando em si. Então a gente fez... fez... escolha da Flor de Lótus foi escolha dela, não foi escolha nossa. A gente só sugeriu que ela dançasse, porque ela se expressa muito através da dança. E aí ela falou assim, eu já sei que eu quero dançar a Flor de Lótus, que era uma discussão que já tinha bastante tempo, já tinha uns 3 anos, pelo menos, que a gente tinha falado da Flor de Lótus. Ela acabou virando símbolo do grupo, o grupo escolheu isso para ser na camisa, mas foi a escolha dela, né? Bem, e aí a gente chegou nesse símbolo da Flor de Lótus e essa expressão dela, que foi muito... embora nós compartilhemos esse símbolo, cada um tem uma leitura disso, mas isso veio de uma forma espontânea, de modo que todos precisaram interagir com aquela dança dela, até um ponto da a gente tinha um círculozinho em volta dela, e aí a gente, no final, a gente só olhava para ela, onde ela ia, a gente ia acompanhando, dando mais expressividade àquilo tudo que ela estava fazendo, e aquilo foi de uma... Acho que não... Acabou já os 10 minutos? Então tá, então vamos fazer aqui. Acreditamos que o exercício de uma voz ativa, exercida nas aulas de música, possa se refletir também na vida de nossos alunos. Aos poucos, este processo começa a tomar dimensões mais significativas. Ao se trabalhar com pessoas em sofrimento psíquico, o protagonismo é essencial. Por séculos, a voz deste grupo ficou calada em instituições de degeneração do ser. Consequentemente, uma profunda ferida foi aberta, e para que essa ferida possa ser curada, é necessário um espaço de escuta e de interação com a sociedade. Pensamos que o trabalho com a criatividade e com o simbólico pode ser um caminho eficiente para a realização da escuta do aluno e uma forma de conscientizar a sociedade sobre os preconceitos que os marginalizam. Sérgio?